Olá, bem-vindos a mais um Literatura Local, uma iniciativa TV Câmara e Academia Passapondense de Letras. Hoje eu trago uma convidada muito especial. Ela é contadora de histórias, escritora, professora, minha confreira na Academia Passapondense de Letras, colega de Sociedade dos Poetas Vivos, tem uma vasta publicação especializada em literatura infantil e muito mais. Fiquem com a gente nessa entrevista que está cheia de novidades e conteúdo relevante. Eu estou aqui com a Patrícia Godoy Ritter de Bayros. Bem-vinda, Patrícia! Olá, Luciana. Agradeço muito o convite, obrigada por me convidar para esse momento aqui. Eu já estive em 2019 sendo entrevistada pela Sueli, uma querida, adoro muito a Sueli. E estar novamente aqui é uma grande alegria. Falar um pouco sobre as minhas obras, a minha trajetória na literatura, na educação e também contar sobre as novidades, né, que estão vindo por aí. Pois é, estou sabendo, está cheio de novos projetos esse ano de 2022 que está passando igual um furacão, rapidinho, né? Rapidinho. A Sueli, nossa, a gente sente muita falta dela aqui no programa também. Logo, logo vamos dar um jeitinho de trazê-la, nem que seja como convidada, para a gente matar a saudade. Mas, Patrícia, me diz uma coisa. A tua trajetória, ela perpassa a cultura, a educação, né, a literatura. Você é professora também. Você tem a especialização em metodologias da educação para ensino superior também. Sim. Graduada em letras, pedagogia, isso, né? Isso aí. Me fala um pouquinho dessa trajetória, como é que foi toda essa parte assim de estudo, como é que você se preparou e por que, né, você já com esse envolvimento tão grande com a educação, você foi acabar se dedicando também à literatura e à literatura para os pequenos. Conta um pouquinho da tua trajetória pra gente. Bom, a minha grande paixão sempre foram os livros. Sempre gostei muito de ler durante o ensino fundamental, no ensino médio eu aprofundei mais as minhas leituras. E na hora de escolher um curso superior, eu fiquei bem em dúvida, né? Fiz aqueles testes vocacionais e eles apontavam para as exatas. Tentei fazer um curso voltado para a administração e para as exatas e não deu certo. Percorri um caminho e resolvi parar e repensar o que não estava legal, né? Não era aquilo que eu queria. Aí um dia conversando com uma amiga minha, que era bibliotecária da escola, do que eu fiz o ensino médio, ela disse assim: Patrícia, é óbvio que você tem que fazer. Eu disse: eu não sei o que eu tenho que fazer, eu quero estudar, eu quero investir numa carreira do curso superior e eu não sei o que eu faço, né? E ela disse assim: você sempre gostou de ler, por que você não faz letras? Aí brilhou uma ideia, né? E eu disse: olha, eu acho que esse é o caminho. Comecei a me informar como é que era o curso de letras e fiz letras na UPF. Letras, língua portuguesa, língua inglesa e respectivas literaturas. E ali eu me encontrei. Ali eu vi que era o meu chão, que eu queria trabalhar pelo resto da vida voltada para as letras, para a literatura, ensinando e tentando passar para as outras pessoas o amor que eu tenho pelos livros. E olha como é essa questão, né? Eu trago muito aqui no programa e também nos meus bate-papos, a questão dos testes padronizados, né? É complicado. Cada pessoa é uma, tem as suas aptidões, seus sonhos, aquilo que faz brilhar o olho. Se você fosse insistir em seguir um desses testes padronizados, não ia achar teu propósito, Eu tentei, assim, fui firme ali, 2 anos e meio quase. Aí eu disse: não, basta, não é isso que eu quero para mim. Aí a gente precisa parar e rever os conceitos, né? O que realmente nos completa, né? Tem que fazer sentido, né? Tem que brilhar o olho. Sentido. Claro que a gente sabe que não dá para fazer só aquilo que a gente gosta, só aquilo que a gente ama, mas tem que ter um propósito, né? Algo que faça sentido também pra gente, né? Sim. Que vai se dedicar àquela profissão. E nessa questão das letras, desse teu amor pela leitura, estreasse na literatura por esse livro aqui, Nina Leonina. Nina Leonina. Teu livro de estreia, né? O primeiro. Me diga, e você tem uma caminhada muito bacana na literatura independente. A Patrícia, a maior parte das publicações da Patrícia
saiu de forma independente. Ela atua em vários passos até a edição do livro, além da escrita. Você seleciona também a parte da ilustração, em alguns dos teus livros você também trabalhou na diagramação, na capa, né? Como que foi essa caminhada até o Nina Leonina? Bom, o Nina Leonina, ele é um livro que ele conta uma história real. A Nina existiu e foi uma pessoa muito querida na minha vida. E quando ela faleceu, eu senti uma vontade imensa de contar a história dela. Só que como eu já vim com uma trajetória de trabalhar com língua estrangeira com os pequenos e por causa da minha formação em letras, né? Sim. Eu disse, eu quero criar um livro que ele contemple o público infantil, principalmente os pequenininhos que não sabem ler. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou trabalhar uma obra com as crianças que não sabem ler? Como que eles vão... Eu quero que eles brinquem, que eles se divirtam com a obra. Então, eu pensei em fazer um livro em preto e branco para que as crianças colorissem o mundo da Nina. Que eles criassem uma ligação com a obra, que eles sentissem vontade de manusear e que também aprendessem muito. Então, esse livro ele conta sobre uma menina, né, que ela não tem 2 dedinhos na mão e que isso não interferiu em nada para que ela crescesse feliz e realizasse todos os sonhos da vida dela. Que legal, um livro de superação também, Um né? livro, sim, ele é um livro que ele fala sobre as diferenças. Eu trabalho nas escolas a questão do bullying também, né? Então, que as pessoas às vezes têm alguma limitação, mas isso não impede que elas façam o que elas querem, mas de outra forma. Que bacana. E na sequência já veio o Heitor. Como eu falei no início para você, a Patrícia tem uma vasta produção dedicada às crianças. Então, na sequência do trabalho dela, saiu o Heitor, o menino que queria ser um campeão de kart. Né? Além de se dedicar à escrita para as crianças, os personagens delas também, né? Os protagonistas das histórias dela, são crianças, estão no centro da história. E aqui também temos a história de um garoto seguindo o seu sonho, né, Patrícia? Sim. Esse livro aqui, daí você já lançou por uma editora, né, a Arte Mídia, isso, Sim, né? essa é uma editora de São Paulo e conta a história de um menino que aos 2 anos de idade já tinha interesse em ser um campeão de kart. E hoje em dia o Heitor está seguindo a carreira, está correndo, ganhando muitos troféus. O Heitor existe também, o Heitor Dallagnol, e é um fenômeno no kart. Também uma história real, Também né? uma Baseada história numa real. história real. E depois a gente vê o mundo de Luca. A Patrícia, para quem não sabe, é contadora de histórias, assim como eu. Sim. E ela também faz a contação de história através de fantoches, né? Sim. E o mundo de Luca é ilustrado por esses fantoches, esse trabalho tão bacana aí, está muito presente nas contações de história da Patrícia. Esse livro aqui, O Mundo de Luca. O Mundo de Luca também segue a mesma proposta do da Nina, que as crianças podem colorir. E é muito bacana a história do Luca, porque ele é um menino muito inteligente, Posso muito mostrar estudioso. um pouquinho do livro aqui? Pode sim. Ele é um menino muito questionador. Ele gosta de procurar respostas nos livros, gosta de estudar sobre os lugares, adora idiomas, né? Então, também é um livro bastante trabalhado em escolas. Então, várias temáticas podem ser abordadas através dele. Que bacana! E mais uma vez a criança como centro, como sendo protagonista na tua história, né, Sim. Patrícia? E eu percebo muito que a questão da educação e da literatura estão sempre muito combinadas na tua literatura, na tua narrativa, digamos assim, né? A tua parte professora e a tua parte escritora se combinam nas tuas narrativas. Ou é uma percepção minha ou é isso mesmo? Eu gosto muito dessa parte do lúdico, né? Da imaginação. Mas assim, eu sempre gosto de colocar um pouquinho sobre a educação dentro das minhas obras. Um pouquinho sobre uma atividade que possa ser desenvolvida ou que puxe uma história dentro da história que fale sobre o livro, sobre a importância do ler. Que eu acho que a gente tem que fazer com que essa criançada cada vez mais tenha vontade de procurar as obras literárias. E nessa trajetória fomos atropelados aí pela Covid-19. Fomos em 2019 e ainda temos aí, ainda está
ainda estamos vivenciando as consequências do Covid-19, atropelou também a área da cultura, da literatura, mas foi incrível como a gente viu autores e autoras se reinventando nesse período, não deixando de criar ou de trazer novas narrativas, e contigo foi assim também, né, Patrícia? Veio no ano de 2020 esse teu livro aqui, uma história sobre 2020, uma parceria com uma escola, isso? Sim. Fala um pouquinho desse projeto, que escola foi essa, como surgiu essa proposta. Eu vou mostrar, se você me autoriza, eu vou mostrar um pouquinho do trabalho das crianças. Sim. Em 2019, eu fiz uma apresentação em uma escola no município de Carazinho, e a direção, após, entrou em contato comigo, né? Pedindo para que eu fizesse, na próxima obra que eu fizesse, tivesse a participação dos alunos da escola dentro do livro. Então eu comecei a pensar, isso foi em janeiro, né, de 2020, comecei a imaginar uma história, ela seguiria outro caminho, mas veio a pandemia e aí nós tivemos que adaptar. A ideia principal, nós colocaríamos os desenhos das crianças para ilustrar a obra, né? Mas como eu não tinha acesso aos materiais, né? A gente estava num processo de cuidado, né? Com a pandemia, nós não podíamos ter contato muito próximo. Então eles mandaram as imagens, né? Das produções que eles fizeram em casa, e e as professoras encaminhavam para mim. Chegou tanta coisa linda, né? Eu tive que selecionar algumas delas, né? Uma pequena parte do que chegou até mim está no livro. Porque elas fizeram maravilhas. Como o mundo virtual acabou nos auxiliando nessa parte, né, Patrícia? Nesse período. A gente às vezes critica um pouco as telas, as redes, mas acabou que nesse momento de pandemia foi um jeitinho da gente não ficar tão afastado, inclusive da criançada. E nesse livro eu misturo a ficção com a realidade, né? Então eu conto uma história lúdica, né? Nesse livro o Luca, ele volta na história como se ele fosse filho de uma criança que estudou em 2020. Então, essa história ela acontece no futuro, é como se estivesse acontecendo em 2050. Como se estivesse contada lá no futuro. Fosse contada no futuro. Quantas narrativas no futuro não vão surgir desse período, né, Patrícia? Sim. Como eu disse para vocês no início dessa entrevista, a Patrícia é uma pessoa bem inquieta, cheia de projetos em andamento e projetos futuros, e a gente vai precisar do segundo bloco para falar de tudo isso. Aguarde um pouquinho que a gente já volta com todas essas novidades. Fiquem com a gente. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Voltamos! No primeiro bloco, a gente falou muito sobre a escrita da Patrícia voltada à literatura infantil. Ela se dedica muito para essa área. Mas a Patrícia também tem uma obra voltada para gente grande, que é o livro de crônicas Reticência. Vou mostrar para vocês aqui. Esse livro, Patrícia, tem crônicas muito bacanas, né? Aqui como Dolores. Eu vou ler só um trechinho para você. A casa dela é aconchegante. A sua cozinha tem cheiro de alegria. Sua voz é serena e doce. Seu olhar demonstra o amor pelos seus, que estão aqui, e pelos que já foram antes dela. Poder dizer mais uma vez que os amava. Não deixa esse trechinho para apertar uma curiosidade em você. O que te levou a escrever o Reticência? Sair um pouquinho da literatura infantil e se dedicar aos adultos? Bom, eu sempre fui fã de crônicas, adoro esse tipo de literatura, esse gênero, e eu já escrevo há bastante tempo. Eu tenho muita coisa escrita em casa, e aí eu dei uma garimpada no que eu tinha, eu disse, eu vou arriscar escrever um livro de crônicas.
E foi uma alegria muito grande ver as minhas produções e como elas são feitas, as releituras dela, por onde eu passo, né? Que bacana. Então, Mostrar um pouquinho do cotidiano, que tem também magia no cotidiano, né, sim. Patrícia? E 2022 chegou, como a gente falou no início, um furacão. A Patrícia, assim como eu, é uma das novas acadêmicas da Academia Pasfundense de Letras. Patrícia, esse teu ingresso na academia e depois de um período de pandemia, depois de todo esse isolamento social que a gente se viu obrigada a fazer, e já começar o ano ingressando numa academia tão ativa quanto a Academia Pasfundense de Letras, como foi para ti? Já era um projeto teu? Já era um sonho teu? Como é que foi para ti esse ingresso? Olha, fazer parte da Academia Pasfundense de Letras, assim, era algo surreal, era algo que eu queria muito e que eu imaginava, mas não tinha ideia que pudesse acontecer realmente, né? E receber a notícia de que eu faria parte, que eu seria uma das confreiras, assim, foi fantástico, né? Eu me sinto muito grata de fazer parte desse grupo, um grupo bem atuante na sociedade de Passo Fundo, com vários projetos, né? Projetos sociais, e através dele a gente consegue levar literatura às pessoas, né? Tanto ao público infantil quanto ao público adulto. E fazer parte desse grupo me dá a possibilidade de chegar mais próximo do leitor do que eu já estava. E o bacana também é que Patrícia, eu, Eládio e Marcos formamos aí dentro da Academia Pasfundense de Letras o pequeno grupo de contadores de histórias Sim. da AP Letras, como a gente chama carinhosamente. Aumentamos aí o número de contadores de história lá dentro Sim. da academia. Esse ano, inclusive, saiu um projeto aí entre os contadores, capitaneado pela Dilce Cortese, que foi o projeto Emoções, que a gente já apresentou aqui no Literatura Local. A Patrícia, né, foi uma das artistas, as contadoras de histórias que estrelaram o vídeo, que vocês podem conferir também no YouTube e em vários links da Academia Pasfundense de Letras. Como é que foi aí participar de um curta, né? Olha, curto mesmo. Foi muito bacana, foi muito bacana. Esse projeto é muito lindo, né? Então, voltado para a doação de sangue, né? Mostra a importância do doar. Então, eu acho que as pessoas precisam se conscientizar um pouco mais, né? E participarem dessa doação. Acho que é fundamental a gente fazer atividades que envolvem esse tipo de ação, né? Sim, a literatura é engajada num projeto social mais amplo, né? Onde vários parceiros aí se reuniram, vocês podem ver em alguns literatura local mais antigo, sobre esse projeto. E a Patrícia encarnou uma professora ali no ambiente do vídeo e tudo mais, né? Foi então muito também bom. aumentamos aí a turma dos contadores de histórias da academia, sim, né? Levando sim. a narrativa oral para dentro da academia também, claro, né? E o vídeo ficou muito legal, ficou muito bacana. Eu acho que a divulgação dele vai fazer com que os pequenos se conscientizem desde cedo da importância do papel que eles têm, né, na doação, voltados para a doação de sangue. Inclusive para estimular as famílias aí, Sim, a gente sabe, né, que as crianças têm um poder de persuasão. Para começar esse diálogo, né, essa Pode. conversa, porque antigamente a gente não tinha essa realidade tão próxima da gente. Isso aproxima, essa informação aproxima, né? E essa atividade, linkando escola, crianças, famílias e academia, né, e a doação de sangue é muito bacana. E como é que tá aí para esse 2022 furacão? Como é que estão os novos projetos? Está com projetos em andamento? Já está visualizando aí 2023? Nas tuas publicações, como é que estão os planos? Eu tenho um livro que está em andamento, pretendo até o final do ano lançá-lo. É um livro infantil que mistura conto de fadas e folclore. Então, voltas a te dedicar aos pequenos. Sim. Então, ele é um livro bem curioso, né? Vou deixar vocês na expectativa, né? Não vou contar nada por enquanto. Mistérios aqui no Literatura. Vou deixar um mistério, mas ele é muito legal. Então, convido a todos para quando chegar pertinho do lançamento, eu conto mais um pouco para vocês sobre essa obra aí, que eu acho que vai encantar a criançada.
O pessoal Vai mexer com a imaginação. O pessoal que nos assiste pode te acompanhar nas redes sociais para ficar sabendo dessa novidade? Você está nas redes sociais? Sim. Em quais? Eu tenho Instagram e Facebook, né? Então, mais próximo do lançamento, eu vou colocar mais informações sobre a obra. Que legal! E você está fazendo também, iniciando uma pesquisa sobre a tua patronesse. Para quem quer conhecer um pouquinho mais a Academia Passo Fundense de Letras, assim, as regras, né, os rituais, a gente tem patronos e patronesses em cada cadeira, em cada lugar que a gente ingressa, né? Que são aquelas pessoas, aqueles autores que foram inspirações, foram os primeiros, né, na Academia Passo Fundense de Letras. Patrícia, você está pesquisando, está fazendo uma pesquisa sobre a tua patronesse, né? Sim. Fala um pouquinho quem ela é e o que você está organizando aí. A minha patronesse é Ana Luísa Ferrão Teixeira, uma educadora fantástica, e eu quero saber um pouco mais sobre ela e contar para as pessoas sobre quem foi a Ana Luísa Ferrão Teixeira. Então, ela é minha patronesse, eu ocupo a cadeira 27 na Academia Passo Fundense de Letras, e eu me sinto na obrigação de saber mais sobre essa pessoa, né, que foi tão atuante na nossa cidade, no nosso município. Então, também estou produzindo um artigo sobre ela e em breve mostro para vocês a minha produção. Olha aí, que bacana. E isso aproxima também, né, as pessoas da academia. A academia é uma instituição que está aí de portas abertas aos leitores, ao público em geral, para que conheçam mais sua estrutura, seus autores, a sua história. Então essa pesquisa é muito bacana, Patrícia. Parabéns aí pela iniciativa, né, que aproxima a academia também da comunidade. Muito legal. Então, Patrícia, tua pesquisa, esse teu projeto de compartilhar essa informação é muito bacana porque aproxima a comunidade ainda mais da Academia Passo Fundense de Letras, uma instituição que está sempre de portas abertas à comunidade, aos leitores, mas uma iniciativa assim também conta a história da academia e aproxima as pessoas dessa história, então é muito bacana. Bom, Patrícia, nosso bate-papo está ótimo. Adorei te receber aqui no programa, mas a gente vai chegando ao final. Você quer deixar alguma mensagem para quem nos assiste? Fique à vontade. Sim. Eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Me sinto muito grata de estar aqui contigo nesse dia, falando um pouco mais sobre minhas obras, a minha trajetória na literatura e também sobre os meus planos e projetos. Então, muito obrigada. E que o pessoal continue acompanhando esse programa que cada vez traz mais informação para a nossa comunidade. Um abraço a todos. Eu que agradeço, Patrícia. E acompanhem a autora nas redes sociais, que a Patrícia deixou vários mistérios aqui no programa. Então, para vocês saberem essas novidades, podem acompanhar a autora, a educadora Patrícia, nas redes sociais dela. Muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui e até um próximo Literatura Local. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.